Bom dia a todos, pais, alunos, responsáveis, espero que todos estejam bem. Bom, vamos dar início à semana das nossas atividades, começando pela atividade de português, tá? Peguem a atividade de português. Hoje, nessa atividade de português, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro assunto é ordem alfabética, que vocês já aprenderam, nós vamos relembrar, tá bom? O que é ordem alfabética? Ordem alfabética é aquela ordem que segue as letrinhas do nosso alfabeto. Vamos falar também sobre sílaba, que sílaba também vocês já aprenderam ano passado. É cada pedacinho da palavra. Toda vez que a gente abre a boca, a gente pronuncia uma sílaba, ok? E vamos falar também sobre o poema, o gênero textual poema. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa parte do gênero textual, tá bom? Toda vez que nós vamos ler um texto, que nós vamos escrever um texto, nós devemos nos preocupar com que tipo de texto nós estamos lendo. Então, assim, existem inúmeros tipos de texto, né? Os textos, as palavras, as leituras servem para muitas coisas. Tem texto que serve só para divertir, tem texto que serve para instruir. Então, assim, existem poemas, existem história em quadrinhos, existem piadas, receita de bolo. Então, assim, cada texto ele tem um tipo, né? Um tipo de texto. Então, que tipo de texto é esse? Ah, é uma história em quadrinho. Que tipo de texto é esse? Ah, é uma piada. Então, esse tipo de texto a gente chama de gênero textual. Então, o que é o gênero textual? É o tipo de texto que nós vamos trabalhar, ok? Hoje, o gênero textual que nós vamos trabalhar é o poema. Quais são as características do poema? Por que o gênero textual é o poema? O que é o poema? O que ele tem de diferente? Então, o poema, geralmente, ele apresenta rimas e ele é escrito de forma diferente, né? Nós não vamos até o final da linha e começamos no cantinho da outra, da de baixo. Não. O poema, ele é escrito de linha por linha e ele é escrito em pedacinhos, de pedacinho por pedacinho. Esses pedacinhos nós chamamos de estrofes, tá bom? E cada linha do poema, ela é chamada de verso. Então, nosso gênero textual trabalhado hoje será o poema. Então, toda vez que a professora perguntar qual é o gênero textual, gente, desse texto aqui que nós vamos ler hoje, lembrem-se, gênero textual é o tipo de texto que vai ser trabalhado, tá bom? Vamos lá para nossa atividade? Aqui está o nosso cabeçalho. Vocês vão colocar o nome completo e a turma de vocês, tá bom? Então vamos lá. Componente curricular, língua portuguesa. Texto poético é sempre bom. Conheça aqui um bichinho diferente, de Priscila Ramos de Azevedo. Mas antes, atenção às informações. Priscila Ramos de Azevedo é a autora do nosso texto, tá bom? Aprendendo um pouco mais. Está escrito aqui aquilo que eu já passei para vocês um pouquinho antes, tá bom? Que eu expliquei o que é gênero textual, só para vocês relembrarem se por acaso esqueci. É o tipo do texto que será trabalhado. Poema é o gênero textual escrito em versos e estrofes. Geralmente encontramos rimas nos poemas e poesias. O que é verso? Verso é cada linha do poema. O que é estrofe? É o conjunto de versos. Rimas. O que são as rimas? São as palavras terminadas com o mesmo som, muitas vezes com as mesmas letrinhas, tá bom? Então, no poema, nós encontramos os versos e as estrofes. O verso é cada linha do poema e a estrofe é o conjunto desses versos, ok? E o que é a rima? Rimas são as palavras que elas têm o mesmo som no final da palavra. Vamos ver aqui o textinho, vocês vão entender melhor. Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. Um bichinho diferente. Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente.
tinha 26 patinhas, cada qual com uma letrinha, e por onde ele passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que eu descobri. Alfabeto, ele disse, e eu nunca mais esqueci. Então, olha lá, o nosso texto aqui, ele é feito de pedacinhos, olha lá. Tem um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Como é que é o nome desses pedaços? Estrofes. Então, aqui é uma estrofe, aqui é outra estrofe e aqui é mais uma estrofe, tá bom? Cada linha dessa estrofe é chamada de verso, tá bom? E as rimas? O que são as rimas? Olha lá. Um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. O que rimou aqui? O que combinou? Quais são as duas palavras que terminam com as mesmas letras, com o mesmo som? Olha lá, diferente e inteligente. Ó, as duas terminam com ente. Olha lá, ente, tá vendo? Então, como elas terminam, elas têm as mesmas terminações, elas têm o mesmo som. Então, essas duas palavras a gente fala que elas rimam. Elas rimam porque elas têm o mesmo som ao final da palavra, tá bom? Aqui, letrinha e palavrinha, as duas terminam com inha. Aqui, sabia, descobri, aqui tem descobri e esqueci. Até dá para ficar mais ou menos porque as duas terminam com i, né? Ainda dá pra gente rimar aí. Olha lá. Número 1. Agora nós vamos responder as questões. O texto que você acabou de ler é, você vai fazer um X na resposta correta. Uma receita culinária, uma página de diário ou um poema? Vai fazer um X na resposta correta. Número 2. O texto que você leu serve para entreter, divertir, para informar sobre um acontecimento ou para instruir como escreve um diário. Para que serve esse texto aqui? Olha lá, ele tem rima, ele é engraçado, né? Do lado aqui, ó, vocês têm as patinhas aí. Todas as patinhas desse bichinho, essas são as letrinhas do nosso alfabeto, tá bom? 3. Quais características desse texto indicam que ele é um poema? Assinale as alternativas corretas. Então, quais são as alternativas aqui que indicam as características desse texto? Ele é uma obra de arte? Apresenta versos de estrofes? Ensina o preparo de um alimento? Pode ter rimas e dá uma notícia? Não, né? Então, vocês vão assinalar só as duas alternativas aqui que dá pra gente as características do poema, tá bom? 4. De acordo com o texto, por onde o bichinho passava, algo acontecia. O que era? O que acontecia? Nascia uma letra, nascia uma planta ou nascia uma palavrinha? Então, de acordo com o texto, assinala a resposta correta. Número 5. Com base no poema Um Bichinho Diferente, responda. Letra A. A poesia é um tipo de texto escrito em versos e estrofes. Conte e registre. Quantos versos tem esse poema que nós acabamos de ler, do Bichinho Diferente? Então, vocês vão contar quantos versos tem e colocar o número aqui, tá bom? Quantas estrofes tem? Vai contar quantas estrofes tem e colocar aqui. Letra B. Rimas são palavras que terminam com o mesmo som. Reescreva do texto as palavras que rimam entre si. Então, vocês vão colocar aqui as palavrinhas que rimam. Tal palavra rima com tal palavra. Tal palavra rima com tal palavra. E tal palavra rima com tal palavra. Tá bom? Eu já elenquei para vocês lá em cima as 3 palavrinhas que rimam com as outras 3, tá bom? Parte 2, gramática. Aprendendo um pouco mais. Relembrando sobre a ordem alfabética, que é uma forma de organização que ajuda a registrar e encontrar informações com mais facilidade. Exemplo: listas, agendas, dicionário, entre outros. Então, a ordem alfabética serve para quê? Para a gente fazer um registro e encontrar informações com mais facilidade, né? Então, a gente separa tudo que começa com a letra A, tudo que começa com a letra B, tudo que começa com a letra C, e assim por diante. Fica mais fácil quando você quiser alguma informação de alguma coisa. Então, o dicionário ele é feito em ordem alfabética, as agendas de telefones são feitas em ordem alfabética, e geralmente listas também, as listas de sala, né, dos nomes de vocês, também são feitas todas em ordem alfabética. 6. Agora é com você.
Observe a lista abaixo e coloque as palavras em ordem alfabética. Então, esqueci, palavrinha, bichinho, tinha, alfabeto, descobri, inteligente, letrinha e nascia. Vocês vão olhar na ordem do nosso alfabeto. Quem é a primeira? Colocou a primeira aqui? Risca aqui. Depois, quem é a segunda? Colocou aqui, risca aqui para você não se confundir, tá bom? A nossa última atividade, aprendendo um pouco mais. Vamos relembrar o que é sílaba? Sílaba é cada pedacinho da palavra. Quantas vezes abrimos a boca para pronunciar uma palavra, descobrimos quantas sílabas ela tem. 7. Agora pinte uma bolinha para cada sílaba pronunciada. Então, olha aqui. Esperto. Vamos falar a palavra em voz alta e devagar, para você ver quantas sílabas você tem. Você veja quantas vezes você abre a boca para falar. Esperto. Quantas vezes você abriu a boca? 3 vezes. Então, você vai pintar uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, ok? A segunda palavra, nome. Você vai ver quantas sílabas tem? 2. Então, eu vou pintar 2 bolinhas. Aqui, vez. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra vez? Uma vez só, não é? Então, só tem uma sílaba. Então, você vai pintar uma bolinha. Tá bom, gente? Assim por diante. Diferente, alfabeto, era, disse, descobri, eu e também. São as palavrinhas que vocês vão pintar aqui, as bolinhas, de acordo com o número de sílabas. Pessoal, por hoje é só. Façam atividade com atenção, com capricho e qualquer coisa é só chamar sua professora no privado, tá bom? Beijos e até a próxima aula.